Pensar o movimento das mulheres no meio acadêmico é bastante interessante, porque inicialmente nós temos uma tendência, em função das experiências que vivemos ou das experiências que acompanhamos nos contextos nos quais nós atuamos, em pensar que há um número muito menor de mulheres do que de homens. E isso é interessante observar, porque isso é parte do senso comum, isso é parte do peso da cultura que nos leva a ter esta síntese, por exemplo, né, de que há menos mulheres do que homens no meio acadêmico. Só que é interessante que, se nós acessarmos os dados, nós podemos, por exemplo, na Universidade de Caxias do Sul, observar que há praticamente um equilíbrio levemente superior de mais mulheres do que homens atuando como professores na educação superior. Isso é da ordem de quase 50%, assim, no âmbito da docência, né, como professores, da docência universitária. Agora, se nós olharmos para os pesquisadores, há uma tendência também, a partir do senso comum, de nós sintetizarmos que há mais homens pesquisadores do que mulheres. Mas acessando os dados aqui, no caso da UX, nós temos 185 pesquisadores formalizados que atuam como pesquisadores e que desenvolvem projetos de pesquisa institucionalizados. E nesse número, 97 professores, pesquisadores, na verdade pesquisadoras, né? 97 são mulheres e 88 são homens. Então tem um percentual superior de mulheres atuando na pesquisa, ou pelo menos com projetos de pesquisa institucionalizados. Um outro dado que seria interessante nós trazermos aqui para essa conversa é os professores com bolsa de produtividade em pesquisa, reconhecido pelo CNPq, que vulgarmente nós chamamos de professores PQ-CNPq. Atualmente a universidade tem, dentre esses 185 pesquisadores, 29 são pesquisadores PQ, com essa distinção do CNPq. E dos 29, 15 são mulheres e 14 são homens. Então, acho que a pergunta que fica é: por que é que há uma tendência inicial de pensarmos que há um número menor de mulheres atuando na educação superior, um número menor de mulheres atuando na pesquisa e um número menor de mulheres com reconhecimento e distinção no âmbito das agências de fomento? Eu volto a dizer, isso é o peso da cultura. Então, que nos leva a fazer essa síntese. Se nós deslocarmos um pouco a nossa análise para os cargos de gestão, por exemplo, nós vamos observar que há uma tendência que nos cargos assim, de primeiro escalão, nos cargos mais de funções estratégicas, a exemplo de reitor e pró-reitores, há uma presença muito maior de homens do que de mulheres. E nos cargos mais operacionais, a exemplo das direções de área ou direções de centro ou coordenações de curso, nós temos já uma presença mais significativa de mulheres. Então, o que nós temos que nos perguntar? As mulheres não estão preparadas para desempenhar determinadas funções no âmbito acadêmico, ou as mulheres não estão dispostas a desempenhar determinadas funções no âmbito acadêmico? Talvez as duas coisas. Não que não estejam preparadas, mas talvez as mulheres não se sintam, muitas mulheres não se sintam desafiadas a fazer o enfrentamento de constituir um lugar que também é próprio e não é por ser homem ou mulher que vai ter um peso maior ou um peso menor. Isso caracteriza o que eu tenho desenvolvido nas pesquisas, enfim, que observam os direitos humanos das mulheres. Isso estaria muito situado no âmbito das aprendizagens culturais de gênero. Então, se eu fosse pensar na minha trajetória como professora, como pesquisadora, talvez fosse mais cômodo, mais tranquilo eu seguir desempenhando a minha docência, eu segui desempenhando a minha função de orientação, de formação de recursos humanos no âmbito da pesquisa e também de pesquisadora,
Mas os desafios aparecem e quando nós tomamos as decisões de aceitação ou não dos desafios que aparecem para que desempenhemos determinadas funções, nós também não podemos pensar somente individualmente. Nós temos que pensar no conjunto das mulheres. O quanto que as funções que nós desempenhamos, elas podem ser inspiradoras para outras mulheres e para jovens mulheres. Não digo se espelharem, mas se inspirarem de que sim, é legítimo e não há distinção de gênero e sexo para exercer determinadas funções. O que os números que eu acabei de apresentar indicam é que os acessos são democratizados e depende das condições pessoais e também das predisposições individuais para exercer uma função que seja uma função de gestão estratégica ou uma função de gestão mais operacional. Agora, o que não se contesta, e aqui nós temos também nesses números que eu apresentei, por exemplo, os professores ou as pesquisadoras que têm distinção como pesquisadoras CNPq, PQ-CNPq, que não se coloca em causa a dimensão de competência técnica para desempenhar as funções, seja como pesquisadora, como docente ou como gestora. Nos últimos 30 anos, se reportássemos aí os últimos 30 anos da universidade, nós tivemos apenas 9 mulheres que exerceram a função de pró-reitora. E também nos últimos 10 anos, desde 2009, que nós não tínhamos uma mulher exercendo a função de pró-reitora, que a última pró-reitora foi a professora Nilva, e eu estou pró-reitora desde 2016, na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e agora desde 2018, na pró-reitoria acadêmica. Inclusive, isso é um outro elemento também para se analisar. É muito mais comum nós termos mulheres numa pró-reitoria acadêmica ou de graduação, porque está muito mais vinculada ao ensino, à formação, do que termos mulheres numa pró-reitoria de pesquisa, de pós-graduação ou de inovação. Nas universidades, isso tem sido mais comum haver homens exercendo essas funções. Eu penso que ainda temos muitos desafios a serem enfrentados e um deles ele começa no interior de cada mulher, no sentido dela se sentir autorizada e legitimada para exercer as funções que ela desejar exercer. Esse é um primeiro movimento, mas há um outro movimento que ele é institucional, ele é parte da própria organização, é parte das suas políticas no sentido de valorizar os elementos humanos que compõem, que colaboram na constituição dos seus quadros e, nesse sentido, estimular. Acho que nós precisamos ainda de estímulos, de fomento, e penso que nós temos muitas mulheres ao longo da história que podem inspirar a nós mulheres, nos encorajando. Então, romper algo que é interno, mas também constituir algo que é institucional e buscar também no externo inspiração em muitas mulheres que mudaram o mundo.